e não são críticos. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Alan. E hoje nós estamos aí com gestão da manutenção com a turma de mecatrônica. Você não tem aula prática, tá bom? Certo? Nós temos duas atividades e o fórum, que o professor Alan vai estar passando aí, né? Explicando para vocês aí, né? Passo a passo como que vocês fazem. Nesse caso aqui, ó, O SPDA aqui, ó, captores e eu sou o Alan aqui, ó, vai explicar aqui o nosso fórum. O fórum aqui, ó, lembra que eu falei? Captação, descidas, né? nós temos aqui, ó, E o aterramento. Terminal de aterramento, o nosso fórum aqui, ó, faça uma pesquisa no livro didático ou na internet, né? Depois responda como você, um supervisor, né? Chefe de manutenção, né? Certo? Você entra no papel de líder incentivador e avaliador sem perder a confiança e autoridade em relação aos seus liderados. Cada aluno deve apresentar a sua resposta à pergunta acima. Na sequência, interagir com os colegas, comentando pelo menos uma das postagens dos demais participantes. Ou seja, significa o seguinte: imagine que, por exemplo, eu trabalhei com um chefe de manutenção aqui no fast food aqui no estado de Goiás, certo? Não vou falar qual, né? Mas você pensa que eu tinha que passar em todas as lojas, cada loja tinha uma manutenção, que é a gente chamar de manutenção. Manutenção em geral, elétrica, mecânica, tudo. Aí é o seguinte, o que que ocorre? É, eu tinha que controlar todas as lojas ao mesmo tempo. Como que eu fazia? Eu delegava a função para cada um, fazia também, se cada loja alcançasse ali a sua meta, traria, né, benefício para o rapaz da manutenção, certo? Né? Então, eu consegui o quê? Delegar funções para cada manutenção, para a gente ter um objetivo geral para alcançar a meta no final do mês, em questão de manutenção. A manutenção, ela trabalha com manutenção corretiva, preventiva e preditiva, pessoal. Corretivo que é bom, não tem jeito, você que tem que ir lá arrumar, entendeu? Preventiva, a gente faz uma preventiva todos os dias para estar verificando aí o bom funcionamento da máquina, certo? E preditiva, você pensa que todos os dias antes de começar as atividades, o funcionário tem que ir lá. No caso do fast food, a gente tinha câmara fria, tem a temperatura da câmara fria, tem a temperatura dos refrigeradores, tem a temperatura da chapa, certo? Então, é uma manutenção preventiva, né, preditiva, que a gente vai estar fazendo aí, né, de acordo aí com essas medições, você consegue verificar se o equipamento está em bom funcionamento ou não. E aí tem que ser feita a preventiva, reaperto de parafuso, limpeza de quadro, né? Geralmente é feito é, com o sistema parado também, como na indústria, no sábado, no domingo. A gente pega aqueles quadros geral, sabe? Desliga tudo, 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 tudo. Depois desligou tudo, você vai fazer uma manutenção verificando aí, né? Certo? Essa parte da prevenção, que é o quê? Limpeza, reaperto dos parafusos, certo? Para segunda-feira estar começando e rodando aí a linha de produção corretamente. Beleza? Agora a parte da preditiva na indústria, você imagina que tem motores e redutor. Motor e redutor não pode passar de 150 graus, 200 graus. Então, você pega o sensor de temperatura e mede ali a temperatura, você vai verificar ali, se tiver ali a 200 graus, então quer dizer que está com algum problema, o rolamento com problema, óleo com problema, sistema de lubrificação com problema. Aí anota numa prancheta e passa para o pessoal da preventiva e o pessoal da preventiva realiza a manutenção. Então, eu falei basicamente sobre esses tipos de manutenção, que eu vou estar passando um vídeo para vocês também. Mas
você então está no cargo como chefe de manutenção. Como você consegue controlar aí, por exemplo, 6 lojas ao mesmo tempo? Então você tem que controlar, conversar com seus de manutenção, ter uma meta, ter um feedback, né? E estar trabalhando aí, né, com a equipe. Aí essa equipe vai te auxiliar no desenvolvimento da tarefa, ok? Esse então é o fórum que você tem que participar aí, ó. Aqui, ó, pessoal Alan, ó, preparou a aula aqui para vocês. Então, aqui, ó, na gestão da manutenção do mercado, as oportunidades e os desafios. A gestão da manutenção é essencial para garantir a confiabilidade e o bom desempenho dos equipamentos industriais. Descubra como otimizar os seus processos, né, com o professor Alain. Então, aqui eu vou estar passando aqui uma parte aqui do vídeo aqui para vocês, falando sobre a manutenção corretiva, preventiva e preditiva. Aí tem uma propaganda aqui, infelizmente, aí, né? Mas verifique aí os 3 principais tipos de manutenção. Princípio. Olá! Hoje vamos explorar o fascinante mundo da manutenção. Você já precisou utilizar alguma coisa que não funcionou como deveria? Bem, existem 3 tipos de manutenção que poderiam te ajudar. Vamos embarcar junto nessa jornada de descoberta e aprender um pouco mais? Vem comigo! Sou Roberto Moss, embaixador do Senai Play na área da mecânica e usinagem. E estou aqui para guiá-lo nessa jornada pelo universo da manutenção. Vamos explorar juntos os 3 tipos de manutenção e entender a importância delas para que tudo funcione como deveria. Preparados? Vamos lá! Imagine que você está utilizando seu celular e de repente a tela se quebra. Frustrante, né? Nesse caso, você precisaria recorrer à manutenção corretiva, pois ela acontece depois que um defeito já aconteceu e precisa ser reparado. Numa situação dessas, você vai pegar seu aparelho, levar até uma assistência técnica e lá os profissionais vão fazer a troca da tela. A manutenção corretiva é isso. Consertar algo que já está danificado. Esse tipo de manutenção é mais utilizado quando falhas inesperadas acontecem. Ou também quando alguma coisa não é lá tão importante assim. Por exemplo, em casa ninguém troca a lâmpada antes que ela se queime, não é mesmo? Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Imagine que você tem um carro e deseja dirigir por aí tranquilo, sem nenhuma preocupação. Nesse caso, você vai precisar da manutenção preventiva. Você vai precisar levar seu carro a uma oficina mecânica para que eles façam as revisões regulares, troquem óleo, verifiquem pneus, freios e outros componentes importantes do seu veículo. A manutenção preventiva ajuda a prevenir problemas antes mesmo que eles aconteçam, garantindo o correto funcionamento. Para isso, os fabricantes já calculam a vida útil, que é uma espécie de data de validade que ajuda a saber a partir de quando uma peça ou componente pode sofrer alguma falha. E assim, podemos trocar antes que essa falha aconteça. A vida útil é baseada em períodos, e os mais comuns são o tempo, podem ser dias, meses, anos, pode ser também baseado em horas de uso, número de peças produzidas, ciclos de funcionamento, entendeu a ideia, né? Agora vamos pensar um pouco na sua saúde. Imagina que você utiliza um daqueles relógios inteligentes
para monitorar os batimentos do seu coração. Com base nos dados coletados, o relógio consegue identificar um padrão. E caso encontre algo fora do normal, vai te avisar para que você consiga cuidar da sua saúde antes que algo grave aconteça. Isso é manutenção preditiva, antecipando possíveis problemas antes que se tornem mais sérios. Isso também é muito utilizado na indústria. Com o auxílio da tecnologia, é possível monitorar os dados dos equipamentos mais importantes para garantir que tudo funcione conforme os padrões de qualidade. E assim, exploramos os 3 principais tipos de manutenção. A corretiva, que é quando algo já está danificado e precisa ser reparado. A preventiva, que evita problemas futuros. E a preditiva, que nos permite antecipar possíveis falhas antes que se tornem problemas sérios. Gostou dessa jornada pelo universo da manutenção? Então se inscreva no canal e fique por dentro de novidades, dicas e curiosidades sobre esse universo do conhecimento. Te espero no próximo vídeo aqui no Senai Play. Então, pessoal, passei um pouco para vocês sobre manutenção. Aí nós temos aqui, ó, gestão da manutenção, introdução à gestão da manutenção. A gestão da manutenção é uma disciplina que visa planejar, organizar e controlar todas as atividades relacionadas à manutenção de máquinas e equipamentos industriais, com manutenção corretiva, preventiva, preditiva, engenharia da manutenção e melhorias. Então, nesse caso, então, trabalhamos aí com essas manutenções que apresentei aí para vocês, que envolve a nossa gestão da manutenção, ok? Importância da gestão da manutenção. Aumento da produtividade, a gestão eficiente reduz paradas não planejadas e garante disponibilidade dos equipamentos para a produção. Redução de custos, manutenção preditiva e preventiva evita problemas graves e reduz gastos. Segurança no trabalho, uma manutenção adequada garante um ambiente de trabalho seguro e protege os colaboradores. Pessoal, tem um aluno aqui pedindo para mim passar novamente aqui o vídeo aqui da manutenção que chegou por agora, tá bom? Princípio. Olá! Hoje vamos explorar o fascinante mundo da manutenção. Você já precisou utilizar alguma coisa que não funcionou como deveria? Bem, existem 3 tipos de manutenção que poderiam te ajudar. Vamos embarcar junto nessa jornada de descoberta e aprender um pouco mais? Vem comigo! Sou Roberto Moss, embaixador do Senai Play na área da mecânica e usinagem. E estou aqui para guiá-lo nessa jornada pelo universo da manutenção. Vamos explorar juntos os 3 tipos de manutenção e entender a importância delas para que tudo funcione como deveria. Preparados? Vamos lá! Imagine que você está utilizando seu celular e de repente a tela se quebra. Frustrante, né? Nesse caso, você precisaria recorrer à manutenção corretiva, pois ela acontece depois que um defeito já aconteceu e precisa ser reparado. Numa situação dessas, você vai pegar seu aparelho, levar até uma assistência técnica e lá os profissionais vão fazer a troca da tela. A manutenção corretiva
é isso, consertar algo que já está danificado. Esse tipo de manutenção é mais utilizado quando falhas inesperadas acontecem. Ou também quando alguma coisa não é lá tão importante assim. Por exemplo, em casa ninguém troca a lâmpada antes que ela se queime, não é mesmo? Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Imagine que você tem um carro e deseja dirigir por aí tranquilo, sem nenhuma preocupação. Nesse caso, você vai precisar da manutenção preventiva. Você vai precisar levar seu carro a uma oficina mecânica para que eles façam as revisões regulares, troquem óleo, verifiquem pneus, freios e outros componentes importantes do seu veículo. A manutenção preventiva ajuda a prevenir problemas antes mesmo que eles aconteçam, garantindo o correto funcionamento. Para isso, os fabricantes já calculam a vida útil, que é uma espécie de data de validade que ajuda a saber a partir de quando uma peça ou componente pode sofrer alguma falha. E assim, podemos trocar antes que essa falha aconteça. A vida útil é baseada em períodos, e os mais comuns são o tempo, podem ser dias, meses, anos, pode ser também baseado em horas de uso, número de peças produzidas, ciclos de funcionamento, entendeu a ideia, né? Agora vamos pensar um pouco na sua saúde. Imagina que você utiliza um daqueles relógios inteligentes para monitorar os batimentos do seu coração. Com base nos dados coletados, o relógio consegue identificar um padrão. E caso encontre algo fora do normal, vai te avisar para que você consiga cuidar da sua saúde antes que algo grave aconteça. Isso é manutenção preditiva, antecipando possíveis problemas antes que se tornem mais sérios. Isso também é muito utilizado na indústria. Com o auxílio da tecnologia, é possível monitorar os dados dos equipamentos mais importantes para garantir que tudo funcione conforme os padrões de qualidade. E assim, exploramos os 3 principais tipos de manutenção. A corretiva, que é quando algo já está danificado e precisa ser reparado. A preventiva, que evita problemas futuros. E a preditiva, que nos permite antecipar possíveis falhas antes que se tornem problemas sérios. Então, voltando aqui, nós temos aí, ó, principais objetivos da nossa gestão da manutenção: maximizar a disponibilidade e assegurar que os equipamentos estejam sempre operacionais e prontos para o uso, otimizar os custos, né, que é realizar as ações de manutenção de forma eficiente, buscando aí o melhor custo-benefício e prolongar a vida útil, que é preservar aí as condições e funcionalidade dos equipamentos para aumentar a sua vida útil, principalmente de acionamentos industriais. Algumas estratégias aí da parte da gestão de manutenção. Trabalhamos com a manutenção MCC. O que é a manutenção MCC que a gente utiliza na indústria, pessoal? Na indústria, nós chamamos de manutenção centrada em confiabilidade. Então, essa é uma manutenção que visa aí, né, uma abordagem proativa que visa identificar as falhas mais críticas, né, e desenvolver estratégias para a sua prevenção. E aí nós temos aí a MBC. O que é MBC? MBC, na indústria, nós chamamos de manutenção baseada em condição. Como é que é esse tipo de manutenção? São ações de manutenção, são programadas com base em monitoramento, com, por exemplo, a manutenção preditiva, que você vai lá e mede a temperatura, né, das condições físicas de desempenho dos equipamentos.
Então, durante a semana, os funcionários vão lá, pegam o sensor de temperatura, pegam uma prancheta, e nessa prancheta, você imagina que após o almoço, o que a gente faz? A gente passa pelas linhas de produção, medindo a temperatura dos motores e medindo a temperatura dos redutores, né? Pessoal, mas não tem equipamentos que já fazem essa medição de temperatura? Bem, tem, mas tem diversos empresários aí no mercado que falam o seguinte: em vez de estar fazendo investimento, né, nessa parte de manutenção, está colocando sensor de temperatura em motores, redutores, o que fica mais caro, né? Aí fica mais barato fazer o quê? Você pega um funcionário, dá uma prancheta para ele e ele vai fazendo a leitura desses motores, desses redutores, né, em cada linha de produção, certo? Né? Então, essa aí é a MBC, que é manutenção baseada em condição. A manutenção preventiva, eu já falei para vocês, né? Agora, a maioria das empresas, indústrias aí, que eu já passei, tudo trabalha com essa daqui, que é a manutenção TPM. Manutenção TPM, que é produtiva total, certo? Então, essa manutenção aí, ela também é chamada de PCM, tá? A maioria trabalha com TPM, TCM, que envolve toda a organização para melhorar, né, a eficiência, o desempenho e a confiabilidade dos processos de produção industrial. Então, neste caso, você pensa o seguinte, que lá na esteira, na embaladora, na injetora, na sopradora, certo? Tem que estar trocando sensores. Aí esses sensores, esse tipo de manutenção é responsável por saber qual sensor que é, quando que vai comprar, qual fornecedor. Então faz aí, né, uma reunião geral aí com o pessoal, com o chefe de manutenção, com a equipe de manutenção, para estar deixando disponível principalmente peças aí de reserva para realizar a troca do sensor indutivo, sensor capacitivo, sensor de foto e assim sucessivamente. Eu expliquei para vocês MCC, MBC, né, e TPM, que é bastante utilizado nas indústrias. Indicador de desempenho na gestão da manutenção. Então, nós temos também indicadores que nós utilizamos na parte de gestão da manutenção, chamado MTTR. O que é esse MTTR, professor? É o tempo médio de reparo, que mede quanto tempo leva para reparar um equipamento após a falha. Pensa o seguinte, quando eu ia lá arrumar, chamava lá, ó, a linha 12 parou. Eu pegava minha caixa de ferramenta, meu carrinho e tal, eu ia lá. O que a operadora fazia? Parada elétrica. Entendeu? Então, a partir daquele momento, parada elétrica lá, 10 horas e 30 minutos. Está marcando o tempo que eu vou demorar para arrumar aquela máquina. Então, se eu vou trocar um sensor, se eu vou fazer uma regulagem, se eu vou realizar a manutenção lá no mordente. Então, vai depender ali do tipo de manutenção que eu vou fazer. Então, tem manutenção que é 5 minutos, que é 3 minutos, que é 2 minutos, que é 30 minutos, entendeu? Às vezes é uma parte elétrica, é uma parte mecânica, não vai depender. Agora você lembra o seguinte, que aquilo ali vai pegar e vai fazer ali, ó, o próximo ali, que é uma questão que a gente chama MTBF. Esse MTBF, o que é? O tempo médio entre as falhas, que determina a média de tempo entre duas falhas consecutivas. Então, ou seja, vai depender se o cara foi lá, fez a manutenção correta e tal. Ou quebrou de novo. Então funciona dessa forma. Você tem que ir lá realizar. Vai demorar? Vai. Então, que demore, mas que você resolva o problema. Você não pode fazer ali mais ou menos aí para deixar a máquina funcionando. Uma coisa que eu aprendi com o tempo. Então você chega lá, realiza a manutenção. Vai demorar? Vai. Não tem jeito. Então tem que realizar a manutenção. E temos a OEE, que é o quê? É a parte aí da eficiência global
do equipamento, que avalia o quanto o equipamento é eficiente em relação ao ideal, ok? Ferramentas e técnicas de gestão, né, da manutenção. Análise de risco, que visa o quê? Identificar e mitigar os riscos associados às atividades de manutenção e ao uso dos equipamentos. Gestão de ativos. Gestão de ativos, pessoal, o que que a gente faz? A gente monitora, né, na indústria, controla todo o ciclo de vida dos ativos para otimizar sua utilização e o aumento do retorno sobre o investimento. Ué, peraí, então quer dizer que a máquina custa aí 100 mil reais e você quer gastar 200 mil para arrumar a máquina? Não, não funciona assim, entendeu? Então você tem que fazer uma viabilidade econômica aí, geralmente é o chefe de manutenção que faz. Não adianta você comprar muita peça para dar manutenção naquele maquinário. Às vezes aquele maquinário é melhor levar ele para sucata e comprar um novo, que geralmente não faz. Tenta manter o equipamento rodando até a última instância, beleza? MCC nós chamamos de manutenção centrada na confiabilidade, que é metodologia para analisar, né, os sistemas, né? Identificação das falhas e implementação de estratégia na parte da manutenção. Então, aqui eu falei para vocês sobre análise de risco, sobre gestão de ativos, sobre a MCC também. O fórum que eu falei para vocês, como você é chefe de manutenção, né? Você, como chefe de manutenção, você teria que ter aí uma comunicação clara e transparente, citando aí. Desculpa que o pessoal lá fazia, né? Então, eu trabalhava com a comunicação clara e transparente com todos os meus colegas. Ó, a manutenção tem que ser assim. O horário lá que funcionava, pra você ter ideia, era das 10 horas em diante. E o horário de pico é de meio-dia até 2 horas. Então é o seguinte, a gente tinha que deixar esse maquinário rodando nesse período aí, ó. Estabeleça a meta clara, defina a meta específica e mensurável para a equipe. Sua equipe de manutenção tem que saber aí a meta que você quer. Isso ajuda a direcionar o desempenho e fornece critérios claros para a avaliação futura. Reconhecimento e incentivo. Então, você tem que reconhecer aí a sua galera. Então, não adianta só você pedir. Não tem jeito. Você tem que ter um reconhecimento. Você faz uma reunião geral, tal. Faz o reconhecimento da equipe, né? E fazer também um feedback construtivo, que é o quê, né? Destacar os pontos fortes da sua equipe, mas também aponte áreas que precisam de melhoria. Exemplo, o pessoal lá pegava. Vamos dar exemplo de Caldas Novas. Então, Caldas Novas, cheguei na loja de Caldas Novas, né? E aí, o que me impressionou foi o seguinte: o manutenção de lá organizava a mesa dele por completo. Então, ele organizava a mesa dele por completo, tinha os parafusos, tudo organizadinho, né? As furadeiras, parafusadeira, tudo separadinho, fita isolante. Então ele sabia onde que estava cada equipamento, que a pessoa que chegava lá, igual eu, que cheguei de surpresa, verifiquei que, né, é um ponto positivo. Então eu cheguei e falei, olha, é o seguinte, ó, sua oficina aqui, ó, tá bem organizada, suas ferramentas estão organizadas, seus equipamentos estão organizados. Isso é um ponto positivo. Então, cara legal, ó, você tá de parabéns, certo, né? Isso aí é uma parte aí positiva no seu desenvolvimento profissional, ok? E aí fazer também o desenvolvimento contínuo, que promova aí, né, o desenvolvimento pessoal, um treinamento, por exemplo, coloquei eles para fazer treinamento de NR35, ou seja, eles subiam acima de 2 metros e não usavam cinto de segurança, porque eles podem usar cinto de segurança, tala abaixo, capacete, bota de segurança,
utilizar uniforme, entendeu? Usar o protetor de ouvido, utilizar aí óculos, ok? Igualdade e justiça. Garanta que as avaliações sejam feitas justas, né, e consistentes. Evite aí o favoritismo e demonstre imparcialidade no tratamento de todos os membros da equipe. Autoconhecimento. Autoconhecimento, esteja ciente de suas próprias tendências de liderança e de como elas impactam a equipe. Esteja disposto a ajustar seu estilo de liderança conforme necessário. Abertura para o feedback. Mostre que está aberto ao feedback da equipe. Isso constrói confiança mútua e cria um ambiente em que os funcionários se sintam à vontade para compartilhar, né, suas opiniões. Adaptação ao contexto. Então, reconheça diferentes situações que podem exigir diferentes abordagens. Seja disposto a ajustar seu estilo de liderança conforme necessário. Então, promova o trabalho em equipe, incentive a colaboração e a troca de ideias entre os membros da equipe. O ambiente de trabalho colaborativo pode melhorar o desempenho geral da sua equipe, ok? Então, basicamente, aí você, como chefe de manutenção, tem que ter o autoconhecimento, abertura para o feedback, né? Adaptação ao contexto, promova aí um trabalho em equipe, que é muito importante. Na nossa atividade 1 aí, ó, montando aí uma equipe de manutenção, você tem que montar aí, né, uma equipe de manutenção. Exemplo aqui, ó. Você tem que fazer um preenchimento, né, nessa parte aqui, por exemplo, na subestação, né, tem que ser eletrotécnica e curso do CEP. Aí está aqui os profissionais, né, que você tem que definir. Na parte de iluminação, o cara tem que ter curso de NR35. É só mais na onde que eu pego aqui se o cara tem um curso de eletrotécnica, ou curso de CEP, ou curso de NR35. Você vai lá na sua atividade lá, ó. Lista de funcionários. Vai abrir aqui, ó. E aí aqui, ó, vai estar disponível para você a lista de funcionários. Então, por exemplo, o Aldo. O Aldo, vou ampliar aqui, tá, pessoal? O Aldo, ele tem curso de NR33 e NR10, certo? Beleza? O Augusto, ele tem NR33 e NR10. O Batista tem um NR35 e NR10. NR35 é para altura e NR10 é para instalação e manutenção, né, com segurança. Aí o detalhe é o seguinte, para subestação tem que ser um cara que tem um curso de NR10 e CEP. Vamos ver se tem alguém? Opa, aqui ó, Alex. O Alex, ó, Almeida, ele tem um curso de NR10 e tem um curso de CEP. Então, se ele tem um curso de NR10, né, e tem um curso de CEP, o que é o CEP? CEP é o Sistema Elétrico de Potência. Então, ele pode trabalhar nesses locais aí com segurança. Outra que é o Leandro. Ó. Por quê? Porque quem for trabalhar na subestação não pode trabalhar sozinho. Então, você pode falar com o Alex e o Leandro, vai realizar a manutenção na subestação. Por quê? Porque eles têm um curso de NR10 e tem um curso de CEP, entendeu? Então, por exemplo, quem vai realizar a manutenção lá na subestação é o Alex e o Leandro, beleza? Certinho? E para iluminação? Iluminação, o cara tem que ter curso de NR35 e NR10. NR35 e NR10. Opa, professor, então quer dizer que a gente escolheu o Márcio e escolhemos também o Luiz Caldas, tá vendo? Certo? O Márcio e o Luiz Caldas aqui, ó, certo? Eles são aí os funcionários que têm uns cursos para trabalhar aí na parte de manutenção, na parte de iluminação, subindo em escada ou andando, ok?
certinho? Luiz Caldas ou Márcio Cerqueira. Então, esses dois aqui, ó, eles podem realizar a manutenção, né, na eliminação. Esses dois na eliminação, esses dois aqui na subestação. Beleza? E aqui tem a lista com todos os cursos, tá vendo aí, ó? Técnicos em automação, que lá vai precisar do pessoal que dá realizar a manutenção em automação, né? Além dos técnicos de automação, tem os bombeiros hidráulicos para dar manutenção na bomba, né? Bomba d'água, né? Certo? Tá. Os bombeiros hidráulicos. Na parte de refrigeração, nós temos aí, ó, técnico de mecânica e refrigeração. Bruno Soares, instala bombas à tarde. Então tem o Breno Amorim, trabalha em pré-moldado. Carlos, ele faz faculdade à noite. Trabalha instalando ar-condicionado. Então essa aqui é a lista de funcionários. Aí você vai pegar o curso que ele está fazendo e vai colocar lá para fazer a sua lista de manutenção, certinho? Você tem que pegar os funcionários aqui, por exemplo, aqui, né? O curso que ele tem, o Aldo. Tem NR33 e NR10. O Augusto, 33 e NR10. E o CEP, quem é que tem CEP mesmo? Então aqui, ó. Os dois, Leandro, tem curso de NR10 e CEP, ó. Certinho? De acordo com o curso deles, aí que você vai determinar aí a sua lista do pessoal que vai realizar a manutenção. Deixa eu voltar aqui. Então, montando a equipe de manutenção aí, ó, né? Você vai colocar os nomes. A eliminação aí, por exemplo, ó. Tem o Arthur Batista, tem o Aldo, tem o Henrique. E na nossa próxima atividade, o que a gente tem que fazer, pessoal? Nessa próxima atividade, vou ampliar aqui para vocês, tá? Você vai pegar, o professor Alan só fez aqui, ó, isso aqui está lá na situação de aprendizado de vocês, que eu vou mostrar lá. Então aqui, ó, você vai pegar e colocar os funcionários de acordo com o horário. Então, por exemplo, aqui, ó, eles vão realizar a manutenção, que eu vou falar ali para vocês, e tem uns horários aqui, ó. Então, tem segunda-feira, terça-feira, até sexta-feira que você tem que colocar, certo? Tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Voltando lá na nossa sala de aula, agora foi. Então aqui, ó, na nossa folha de resposta aqui, da atividade 2, ó. Vai abrir o Excel aqui. Aí, abriu. Então esse aqui é o que está lá na sua atividade, ó. Cronograma de manutenção e rotas de supervisão. Então nós temos aqui, ó, eletrotécnica e subestação, tá vendo aqui? Marcos Cândido e Levi. Aí aqui, ó, manutenção no painel de baixa tensão, manutenção das luminárias. Lembra que manutenção da luminária tem que ser o pessoal que tem NR35 e NR10. Painel de automação. Quem é que vai ser? O pessoal que é técnico em automação. Então, nós vamos ter aqui, ó, subestação, manutenção
da eletrotécnica de distribuição e automação e controle, ok? Certo? Aí aqui você vai pegar e colocar de acordo com o horário. Aqui no caso é o período noturno, que é até 5 horas da manhã, né? Que é o turno mais brabo aí que tem, beleza? Que é turno, geralmente tem turno A, B e C. Que é geralmente das 8 até as 3, das 3 até as 11 e o piorzinho, você ganha mais, menos encheção de saco de chefe, mas arrebenta com a saúde, certo? Beleza? Que é o período noturno. Esse período noturno aqui, no caso, é das 9 às 5 da manhã, tá vendo? Das 9 às 5, certo? Então você vai selecionar o pessoal que vai realizar a manutenção. Nesse caso aqui, ó, situação de aprendizagem, está mostrando para você que nesse cronograma de manutenção aqui, você já colocou para trabalhar o Marcos, Cândido e Levi. Aí você tem que colocar isso para trabalhar nesse horário e trabalhar. Aí você pega esse nome aqui, coloca aqui também. Certo? E aí, se você acompanhar a situação de aprendizagem, está mostrando para vocês aqui, ó. Olha lá, na terça-feira, na quarta-feira, tá vendo aí? Que vai até sexta-feira. Aí você tem que preencher o restante, né? Aquilo ali só foi um exemplo para você. Então você vai preencher aqui o horário, tá vendo aqui, ó, o horário todinho. Então você tem que preencher aqui das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 à meia-noite, meia-noite a 1, da 1 às 2, 2 às 3, 3 às 4, da 4 às 5, tá vendo aí? Certo? Beleza? Então você tem que preencher segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Então vou puxar aqui, ó. Essa qual a atividade? Atividade 2. Então, atividade 1, você vai selecionar pessoal que vai estar trabalhando, né? De acordo com a seus cursos, né? Então, tem funcionário que tem curso de NR10 e tal. E tem outro detalhe, pessoal. Você não pode trabalhar a vida do caboclo. Por quê? Porque tem um pessoal que vai trabalhar, eles têm, um faz faculdade no horário, outros trabalham, né, em outro horário. Então você não pode atrapalhar a vida dos caras também não, entendeu? Então aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó. O Aldo, certo? Vou ampliar aqui, ó. O Aldo aqui, ó, ele é um funcionário. Tem o curso de NR33 e NR10. Mas aí, o que ele está fazendo? Engenharia elétrica à noite. Então, você não pode colocar o cara para trabalhar à noite, né? Porque o que acontece? Você vai pegar e vai petecar a vida dele. Porque ele está fazendo um curso para melhorar, né? Para mudar de função e tudo mais, né? Ter aí melhoramento aí no seu profissional, né? Certo? Ele pode estar trabalhando aí em outra função na indústria. Aí não é bom, né? Então, por exemplo, o Augusto. Vamos ver o Augusto. O Augusto, ele tem NR33 e NR10. Mas o que ele está fazendo? Está fazendo curso de atualização pela manhã, tá vendo? Então, de manhã, o Augusto não pode trabalhar, certo? Esse aqui é manhã e esse aqui é noite, ó. Então, manhã esse aqui não pode e noite esse aqui não pode. Seguindo aí, por exemplo, nós temos o Marcelo. Marcelo não, Marcelo tá de boa. Marcelo você pode colocar aí para trabalhar de manhã, tarde, à noite, tá vendo aí, ó? Certo? Então o Marcelo aqui, ó, todos os horários. Então o Marcelo é um ótimo candidato aí para trabalhar de manhã, tarde, à noite.
Isso aí é o funcionário que tem que ser, né, qualificado aí, ele tem que passar de função. Porque esse funcionário é o tipo de funcionário que faz de tudo. Certo? Aí ele trabalha no primeiro horário, segundo horário, terceiro horário, sem problema nenhum, né? Esse aqui é o funcionário que muda de cargo. Batista. Batista está estudando à noite. Então, Batista à noite não pode. Luiz Caldas. Ele trabalha de manhã. Também não pode. Então, se tiver alguma manutenção de manhã lá, não pode. Então, naquela segunda atividade lá, você não pode colocar o nome do Luiz Caldas, porque o Luiz Caldas aí ele vai pegar e vai atrapalhar a vida dele, entendeu? Agora, à noite, ele pode, né? Então, por exemplo, Luiz Caldas, você pode colocar ele para trabalhar à noite. Márcio, tá livre, ó. Então, o Márcio aqui, você consegue, né? Tá colocando ele de manhã, à tarde e à noite. Ok? Certo? Então você tem que verificar. Verifica primeiro aí quem não tem nenhum problema de horário, tá vendo? Não. Para depois estar colocando ele para trabalhar lá, ó, porque senão você vai pegar e colocar a pessoa que está fazendo curso de engenharia elétrica, o cara que trabalha em outro horário e tudo mais, vai atrapalhar a vida dele. Então, primeira atividade, você tem que pegar a pessoa de acordo com o curso dele e de acordo com o horário, entendeu? Que é de manhã, à tarde ou à noite. Essa lista está no anexo. Aqui, ó. Então, na situação de aprendizagem 1, está o anexo com a lista dos funcionários, tá vendo? E no 2, aqui, ó. Você vai ter que selecionar os funcionários para trabalhar das 9 Então, ó, como o comprimento aqui, ó, se eu passar ele para o outro lado aqui, ele vai estar multiplicando e passa dividindo, né? às 9 até às 5 horas da manhã. Ok? Então, atividade 2, você vai definir uma lista aí dos funcionários que vai trabalhar nesse horário. Às 21. Isso aqui, ó, esse resultado aqui, ele é para banco de quando eu preciso equilibrar Até às 5 horas da manhã, que ficou melhor, né? Ok? Essa é a atividade 2. E lembrando que você também tem que responder o fórum de discussão. Tem que responder o fórum de discussão, a atividade 1 e a atividade 2. Ok? Lembrando que essa aula ela fica disponível aí para você, tá? Eu estou aqui em outra sala demonstrando aqui para vocês, certo? E aí, não se esqueça que neste caso, como a gestão de manutenção é um C
bastante curta, ela não tem aula presencial, tá, pessoal? Então, tá vendo aqui, ó? Não tem aula presencial. Então, ou seja, significa que você tem que realizar as atividades 1 e atividade 2 e participar do fórum também. Então, participe tanto do fórum, como da atividade 1, como da atividade 2, né? E não pode deixar de fazer nenhuma atividade. Por quê? Porque aqui, ó, a distância agora, né? Uma vai valer 40, outra vai valer 40 e outro vale 20 pontos. Tá vendo? Não tem aula prática. Não tem aula prática. Repetindo para vocês. E aqui, neste caso, nós temos essa aula, que é do dia 23 e do dia 30. Então, do dia 23 com o dia 30, nós temos aí, então, 2 dias de aula, certinho? Beleza? Deixa eu voltar aqui. Nada mais é que um transformador em uma forma, vamos dizer assim, seria uma resistência. Agora foi. Então, pessoal, o que acontece? Então, o professor Alan explicou aí que nós estamos na UC de gestão da manutenção, beleza? Nessa gestão da manutenção não tem aula prática, nós temos 2 atividades e também mais um fórum. O fórum é para você falar, vamos dizer que você já entrou no cargo de chefe de manutenção, e aí você vai trabalhar como chefe de manutenção e você tem que falar aí, trocar ideia com seus colegas aí também, de sala de aula, falar sobre essa parte da equipe, né? Como é que você faz para gerenciar uma equipe? Imagina, você está trabalhando, você tem 5 lojas, 6 lojas, 10 lojas para gerenciar, onde você vai ficar rodando que nem parafuso, ou então ligando ou mandando sinal de fumaça, onde você tem que manter uma meta e você tem que controlar essa equipe aí, para estar trabalhando com você. Então, controla a equipe para estar trabalhando com você. E nesse detalhe aí, você vai controlar a equipe e passar essas informações da parte da manutenção para a sua chefia. Porque você tem o chefe de manutenção, pessoal, eu era chefe de manutenção, você pensa que você tem uma chefe, certo? Que vai estar acompanhando o desenvolvimento do seu serviço. Beleza? Certinho? Então, essa aí foi a aula do professor Alan. Espero que vocês tenham gostado. Nesse caso aí, qualquer dúvida, vocês podem enviar mensagem tanto no ABA como também no WhatsApp do professor Alan. E outro detalhe, não deixe de fazer as atividades. Então, nós temos um tempo para terminar, né? Certo? Essa atividade. Acompanhe aí o final da atividade, né? Nesse caso aí, ela é bastante rápida, né? Ela vai terminar dia 3/10. Então, ela é muito rápida, né? Então, começou hoje, termina dia 3/10. Qualquer dúvida, deixa sua mensagem ou no AVA ou para o professor Alan no WhatsApp. Gostaria de agradecer aí a sua presença, você que está assistindo aí, né? Não deixe de realizar as atividades, envia para o professor Alan, que eu vou estar realizando a correção. Muito obrigado aí, tenha uma ótima semana, fica com Deus, um abraço, tchau, tchau. Boa sorte.